E aí, meus queridão, tudo bem com vocês? E essa aqui é mais uma videoaula do seu professor Cablan, certo? E não esquece de dar uma olhada lá no site. Por enquanto tem pouca coisa, mas em breve todo o conteúdo que eu der em sala de aula vai estar lá disponível para vocês estudar, tirar dúvida. E também o nosso Instagram, sempre com boas dicas, ok? E o assunto dessa aula vai ser expoente zero. Alguns casos especiais de expoente, certo? Lembrando que a gente está falando sobre potência. Essa aqui é a nossa segunda aula sobre esse assunto. E nessa aula aqui eu vou explicar o que acontece quando o expoente é nulo, ou seja, quando o expoente é zero. Vamos começar, é sempre bom começar por um exemplo. Então vou dar um exemplo aqui, né, de uma divisão. Vamos dividir aqui 2 por 2. Qual é o resultado dessa divisão? Bom, 2 é igual a 2, certo? Certo. Então, se eu tiver 2 e dividir por 2, eu vou ter uma unidade para cada um, certo? Então, sempre que o número de cima aqui, o numerador, for igual ao denominador, ou o dividendo for igual ao divisor, nós teremos um resultado igual a 1, certo? Por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque acontece a mesma coisa quando a gente tem potências com o mesmo expoente e mesma base. Ou seja, é o mesmo número. Vamos por aqui, ó, mais um exemplo. 3 a quarta dividido por 3 a quarta. Sabemos que é o mesmo expoente e é a mesma base. Então, esse número é igual a esse. Se eu dividir esses dois números, nosso resultado é 1. Porém, como a gente vai ver, né, nas propriedades, quando tem divisão de potência de mesma base, também podemos fazer o seguinte. Divisão de potência de mesma base. Mantém a base, subtrai-se os expoentes. Então, temos aqui 3 elevado a zero. 4 menos 4, 0. Então, 3 elevado a zero, acabamos de ver que essa conta aqui é 1. Então, todo número elevado a zero é igual a 1. Porém, tem uma restrição, obviamente, né? Não podemos, né, elevar o zero a zero. Isso aqui não existe. Não existe esse caso, tá? Foi banido. Não existe zero elevado a zero. Não existe, tá? Porém, todos os outros números elevado a zero sempre vai dar 1. Entendeu, galera? Então, como é que fica isso? Vamos escrever aqui. Seja A um número real, se eu elevar esse número real ao expoente zero, essa conta sempre vai dar 1. Lembrando que A tem que ser diferente de zero. Ok? Então, é isso. Basicamente, o que você tem que lembrar é que qualquer que seja a base diferente de zero, quando eu elevar ao expoente zero, sempre vai dar 1. Tudo bem? Então é isso. Um outro caso aqui interessante é quando o expoente é 1. Quando o expoente é 1, se você recordar o que significa o expoente, né? O que o expoente faz com a base. Então, só por curiosidade, né? Se eu tenho aqui um número real A elevado à primeira potência,
vamos observar. Qual a base? A base é o A. Quantas vezes a base vai se repetir? Uma vez. Por quê? O expoente me diz quantas vezes a base se repete. Se o expoente é 1, a base se repete uma única vez. Então, todo número elevado a 1 é igual ao próprio número ou é igual à base. Então, base elevado a 1 é igual a base. Qualquer número elevado a 1 é igual ao próprio número. Tudo bem? Continuando agora, falar sobre expoente inteiro negativo. Expoente inteiro negativo. Vamos ver um exemplo aqui. Então, veja esse exemplo aqui. Do 3 ao quadrado dividido por 3 ao cubo. Vamos transformar essa potência em produto. Então, o 3 aparece duas vezes aqui em cima. E aqui embaixo o 3 aparece 3 vezes no produto. Bom, se você se recordar lá das frações, né? Aqui nós temos um produto de frações em que podemos cancelar aqui, ó, esses dois que são iguais. E aí ficamos com apenas 1 em cima, 3 embaixo, né? Ah, de onde veio esse 1? Esse 1 aí é um artifício que a gente tem, né? Que é o elemento neutro da divisão e da multiplicação. Então aqui nós separamos em 3 frações. Colocando o elemento neutro aqui, eu não altero em nada a conta e eu consigo escrever depois, né, dessa forma. Bom, aqui eu tenho base 3. O expoente é 1 porque o 3 está aparecendo apenas uma vez. Então, o expoente é 1. Porém, né, pela propriedade da divisão de potências de mesma base, eu mantenho a base, subtraio os expoentes. Aqui, quando eu tirar 2 menos 3, eu devo mais do que eu tenho. Então, vou ficar negativo. Então, o expoente inteiro negativo, ele inverte a minha base. Essa situação aqui, a base ficou invertida. Quando o expoente é negativo, a base inverte. Ok? Era o 3 em cima, ficou 3 embaixo, 1 em cima, 1/3. Tudo bem, rapaziada? Ficamos por aqui, né? Essa aula aqui, na verdade, eu deveria ter feito depois das propriedades, mas vamos corrigir isso quando a gente ver as outras propriedades, ok? Até mais.